Vamos terminar esta trilogia que não termina, mas infelizmente fica com um gosto meio estranho. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, esse é o Conversas Paralelas, vocês estavam com saudades? E hoje eu estou aqui para nós finalmente terminarmos esta trilogia, que é Acotar, né, da Sarah J. Maas, terminando aqui com Corte de Asas e Ruína. Bom, depois desse longo hiato que aconteceu, eu terminei de ler, né, Corte de Névoa e Fúria, que foi um livro muito bom, favoritei 5 estrelas, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre Corte de Asas e Ruína. Bom, vamos começar dizendo que essa trilogia deveria acabar aqui, e de certa forma ela acaba, a história da Feyre, né, nossa querida Fairy, como eu gosto de falar, acaba aqui. E a Sarah J. Maas vai lançar outro livro, que é o A Court of Silver Flames, que vai contar a história da irmã dela e seguir por aí. Bom, eu gostaria de dizer que esse livro, eu gostei dele, mas ele não foi tão bom quanto o Névoa e Fúria pra mim, e ele tem várias coisas em que eu particularmente senti que faltou a mão. Eu vou explicar pra vocês ao longo disso. Não preciso dizer que por ser o último livro de uma trilogia vai ter spoilers tanto deles, porque afinal é um vídeo de resenha barra discussão sobre ele, e também vai ter spoiler dos outros dois, porque nós estamos aqui finalizando a história como um todo, tá? Eu quero dizer pra vocês que quando eu terminei o segundo, com o cliffhanger que ele termina, ele me impulsionou bastante a ler o terceiro, porém eu não li imediatamente por muitas razões. Mas enfim, aqui o livro, ele pra mim começa numa coisa muito interessante, numa escalação incrível, e ele vai descendo de formas muito abruptas, e eu não sei explicar exatamente o porquê. Bom, como finalizado no último livro, o imbecil do Tamlin faz outra imbecilidade, na final, né? Ele é abusivo e impulsivo, e ele demonstra isso no máximo. Ele basicamente entrega o mundo todo e as irmãs da Feyre para recuperar ela, sendo que ela não estava perdida e tinha mandado exatamente uma carta escrita para ele dizendo que ela foi por vontade própria, mas enfim, né? Héteros imbecis que fazem coisas imbecis porque podem fazer, né? Pelo jeito. Mas enfim, foca aqui. E aí acontece todo o problema, as irmãs dela são jogadas no caldeirão, transformadas em féricas, refeitas, o negócio a quatro. O rei praticamente mata todo mundo da Corte dos Sonhos de Velares, e aí ela faz um teatrinho lá e volta pra Corte Primaveril. Bom, só que agora, diferente de antes, ela está teoricamente casada com o Rhys, né? E ela é a Grã Senhora da Corte Noturna, ela divide o título com ele, porque pra ele eles são iguais e segue o baile, né? Tudo bem. E aí ela quer a vingança por tudo que aconteceu, e ela quer destruir barra desmontar a Corte Primaveril de dentro pra fora. Essa vai ser a vingança dela. Eu acho uma coisa boa? Acho. Eu acho incrível a Feyre nesses momentos assim, porque ela meio que ela demonstra que ela melhorou como personagem, como pessoa, mas ela ainda tem que ser aquela personagem imbecil e fragilizada e tudo mais, que todo mundo espera que ela seja, né? É complicado. Bom, mas aí nós seguimos o baile, né? O Tamlin fica um pouco mais relapso com as coisas dele. A Yanfi, que ajudou a entregar a Feyre e as irmãs, segue lá sendo insuportável como sempre, e manipulando o que ela pode manipular, fazendo todo aquele negócio. E aí nós chegamos a pontos que são muito chaves, do tanto que o Tamlin decidiu mudar pra Feyre, mas não tanto. Por quê? Ele praticamente entregou a Corte Primaveril nas mãos de Hybern e da Iante, e ele não confia mais de sentinelas, ele faz muita coisa contra a vontade do povo dele entre si, tanto é que a Feyre, ela gosta do povo da Corte Primaveril, a gente vê, mas o problema dela realmente é com o Tamlin e com o Lucien, que é um personagem insuportável do começo ao fim. O povo disse que ele teve a redenção dele, não teve. Claramente ele estava só querendo encontrar a irmã dela, que é a Eileen. E, sinceramente, pra mim, o livro todo ele só tava atrás da Eileen e pronto. Mas segue o baile, né? Porque todo mundo gosta do Lucien. Eu gostava dele no primeiro livro, mas depois de todas as covardias que ele fez, eu desencantei completamente com a personagem. Bom, voltando. E aí tem um momento decisivo que é a Yanfi enganou um guarda pra fazer toda uma questão lá de poder interno, que ela tem essa briga. E aí o Tamlin tinha a
que fazer o julgamento desse guarda, onde ele poderia ouvir o guarda, que é o que a Fairy pede, meio que na maquinação dela, mas ela queria saber a verdade, então meio que ela pede pra ele dizer, e ele fala que é a Yanfi que manipulou ele a fazer tudo aquilo, e o Tamlin não acredita, manda dar umas chicotadas, castiga ele lá, e a partir daí ele perde meio que a boa vontade da guarda pessoal dele, que são os sentinelas. E aí tem todo um problema, Hybern manda os emissários, que são príncipes, né, sobrinhos do rei, pra ver toda uma questão. E aí é onde começa todo o problema da Feyre, pra ela descobrir o que é que eles querem, o que eles vão fazer. E aí acontece lá um negócio na mata, em que ela meio que briga com eles e mata eles e demonstra os poderes dela e tudo mais. E aí ela foge da corte primaveril, voltando pra Velaris, com o Lucian, que é uma perseguição, assim, incrível, assim, na questão de expansão de mundo, que eu volto a dizer que a Sarah J. Maas criou um mundo incrível aqui, um mundo maravilhoso de se explorar. O problema é que ela não explora ele tão abertamente como eu gostaria, mas aqui é muito bem explorado. Então, seguimos várias coisas, fazemos várias coisas, várias perseguições, eles vão cruzando as cortes, o Lucian e a Feyre, porque ele foge junto com ela, não para ajudar ela, como dá a entender, mas porque ele quer encontrar Elaine, que é um laço de parceria dele, um saco. Mas enfim, eles cruzam a corte, as fronteiras da corte primaveril, vão pela corte outonal, vão para a corte invernal, e aí é onde começa todo o conflito que os irmãos de Lucian também estão caçando ele, porque são imbecis igual o pai dele. Todo mundo é imbecil naquela família, menos a mãe dele, mas que também é calada por, né, subordinação, enfim, submissão férica. E aí nós seguimos para outras coisas, que seriam várias coisas, várias... É uma cruzada incrível, porque eles estão sob o efeito do quê? Sempre tem que ter no mundo de fantasia, onde tem gente muito poderosa, uma coisa que enfraqueça eles. Um elemento em que deixe eles não tão poderosos, e aqui se chama veneno férico. Então eles estão sob esse efeito, porque eles foram envenenados por Hybern, e aí eles estão sem poderes, então eles têm que fazer essa cruzada até a corte noturna, completamente sem poderes, quase morrendo, sendo perseguidos, etc, os caralho a quatro. Até que em algum momento, né, porque ela não podia morrer, sendo a protagonista, ela consegue entrar em contato com o Rhysand e ele vai e salva ela, e tem todo aquele negócio, aí tem várias maquinações, porque ela mostrou que tinha poder pra um dos filhos do Senhor da Corte Outonal, e aí ele não podia saber, aí vai maquinações, maquinações, maquinações. Enfim, chegamos a Velaris, e aí a Feyre tem todo aquele momento de transar com o Rhysand, porque tava com saudade e tudo mais, e aí vai encontrar com as irmãs dela, que são um porre aqui. Eu vou abrir um espaço aqui, a gente vai entendendo mais as irmãs dela aqui, só que elas continuam com a mesma personalidade insuportável e chata nesta. A gente vê nuances dela como pessoa, como férica, como pessoa, mas como chegou até ali, mas ela continua sendo uma pessoa insuportável. Ela vai sendo treinada porque ela tem uns poderes novos e ela é treinada pela Amhem para chegar onde eles precisam que ela chegue, mas mesmo assim... construção de personagem muito insípida. Eu vou falar assim, e o próximo livro é dela, eu tenho zero vontade de ler, porque a Sarah J. Maas com certeza vai justificar pra gente porque ela é insuportável e não tô afim, sabe? Mas enfim, segue o baile. Chegando lá, a Feyre passa as informações ao Rhysand, que passa as informações para todo o conselho, eles vão reunir exércitos, fazer maquinações, considerar possíveis aliados e inimigos, ficam mandando cartinha para os outros senhores, os grãos senhores, para se reunir, para fazer uma aliança e tudo mais. Aí tem todo o problema do Rhysand de parecer, né, do mal para todo mundo, quando na verdade não é, e aí é tudo questionado. E aí eles chegam em um acordo, depois de várias mil páginas, eles chegam a um acordo num lugar neutro, que é a corte diurna ou é a corte crepuscular, não lembro, porque elas são descritas bem parecidamente. Então a gente vai conhecer os outros grãos senhores, a gente conhece o Calias, que é o senhor da corte invernal, a gente conhece o Welion, que é o senhor da corte diurna, que é o quebrador de feitiços, blá blá blá. A gente conhece todos eles, que eu não vou lembrar o nome agora. A gente descobre que o Calias é casado com a Viviane, que é uma grande amiga da Mor, que é a Morrigan e tudo mais, e tem todo aquele negócio, todo mundo brigando, todo mundo jogando. E aí tem uma coisa que eu acho insuportável nessa questão.
É dito que o Rhysand é o senhor, é o grão senhor mais poderoso que já existiu, que Prithian já havia, etc e tal. E todas as vezes que ele precisa usar esse poder não existe. Isso me deixa revoltado. E outra coisa é que a Fairy, ela é igualmente em padrão igual a ele. Ele é grão senhor, ela é grã senhora. Só que a Sarah J. Maas não mostra os poderes dela de forma tão abrupta, não mostra a criação que a personagem chegou. Eu ouso dizer que em certas partes aqui a Farrah ficou mais fraca do que ela era no livro passado, o que não deveria ter acontecido. Deixa eu ver, a minha visão pode não ser a certa, mas eu como leitor achei que quando ela tá ali, quando ela tá longe do Rhysand, ela é uma personagem muito melhor, ela é uma férica muito poderosa, e quando ela tá junta com ele, a narrativa toda envolve que não tem pessoas assim. Ela não é uma personagem muito forte e foca muito no amor. Enquanto ele é super fodão, super forte, grão senhor, etc. Né? Mas enfim. Aí nessa reunião também, antes disso, teve um problema lá em Adriata, que é a capital da corte. A corte do Tarquin, que eu não vou lembrar lá, tá? Entre a primavera e o outono lá. Enfim, e aí a corte noturna vai lá ajudar a defender e tudo mais, que foi um ataque de Hybern. E aí o Tarkin agradece, entre aspas, e na reunião eles fazem as pazes e eles retiram os diamantes de sangue que estavam sob eles e tudo mais, reforçando as alianças. Bom, enfim, acontece muita coisa sem acontecer, porque aí tudo certinho, tudo bem feito, a gente vai ver o que é que pode ser reparado. A gente vai para conselhos de guerra, para batalhas, e entre as batalhas as pessoas vão lutar lá tudo, e a Fairy e a Rhysand estão lá transando a torta e a direita. O Cassian e a Nesta estão se estranhando. O Azrael e a Mor também tem. A Sarah J. Maas tenta compensar várias coisas aqui, jogando a Mor como bissexual. Então é uma reparação que ela tenta fazer, mas não é muito certo, porque ela continua enganando o Azrael, que ama ela. Enfim, várias coisas que não vale a pena ressaltar. Porém, o que é que eu posso dizer aqui que me incomodou de certa forma? O romance exacerbado que existe aqui é muito... Nós estamos aqui num efeito de uma guerra cataclísmica, tá todo mundo preocupado e as pessoas ficam transando o tempo todo, assim, tem uma necessidade muito grande de transar em vez de discutir todos os problemas da guerra, sabe? É normal, a fantasia é aqui muito grande, muito forte, porém o romance é uma coisa mais central. Porém, eu acho muito desnecessário tudo isso. A gente sabe que existe, a gente sabe, mas no momento em que precisava, não firmou muito bem, sabe? Durante essas coisas, mas tudo bem, né? São féricos, são criaturas mágicas, as coisas fluem de uma forma diferente. E aí nós vamos para vários embates em que a Nesta tem poder de sentir o caldeirão, e aí a Farrah quer recuperar o caldeirão, e a Armhen tá treinando ela, só que ela não tá aprendendo nada, e aí ninguém sabe qual é o poder dela, mas ela sabe, a Armhen sabe, e aí a Farrah vai se reunir com várias entidades super poderosas para recrutar para a guerra, porque o exército dele não é suficiente. Aí vão até os humanos defender os humanos, e os humanos são imbecis que não querem confiar e tudo mais. Aí tem todo o problema de se mostrar. Ela é um zumbi, o livro todinho, até que decidem colocar um plot pra ela que ela na verdade é um oráculo, por isso ela era tão confusa. E aí eu acho incrível que tipo, a personagem é toda catatônica, fica falando frases sem sentido o livro todinho. E a partir do momento que as pessoas entendem o que ela recobra assim a consciência, sabe? De uma forma incrível, como se nada tivesse acontecido. Acho incrível essa saída de roteiro que foi criada aqui. Mas enfim, nós temos lá a guerra, e aí nós temos várias conversas, porque a Fair sabe que o Rhysand, ele é uma pessoa autossacrificável, então se tiver uma chance dele se sacrificar para salvar todo mundo, ele vai, mesmo sem ligar para o que acontece para todo mundo e tal. E ela quer impedir isso, mas ela quer fazer a mesma coisa, então é um processo muito complicado. E aí nós vamos tendo várias referências antigas aos outros livros, como por exemplo, volta a lugares em que a gente já visitou, com personagens que a gente já visitou, com outros propósitos. E a Fair, ela tem um acordo com uma entidade que é o entalhador de ossos. Então, ele manda ela procurar um espelho que está sob posse da família da Morrigan.
Só que esse espelho tem um puzzle para você resolver antes de tomar posse dele. E aí eu acho uma coisa muito incrível, porque esse espelho, teoricamente, é dito que todo mundo que fica à frente dele enlouquece, quer se matar, não consegue dominar ele. E a Farrah, como nossa protagonista, tem que fazer isso. E é uma coisa que eu acho muito interessante da forma como é descrita, só que a Sarah J. Maas não desenvolveu isso. Teoricamente, é o que você faria num livro de contos se a série tivesse, só que não sei se vai acontecer, não sei se já aconteceu. Porém, é uma coisa que eu queria ter visto, sabe? A Farrah como personagem independente. Depois ela explica. Depois ela aparece dominando o espelho, sabe? Mas ela explica o que foi que aconteceu, mas foi de uma forma muito rasa, sabe? Não é uma coisa. É uma coisa que eu, como leitor, me deu uma curiosidade grande de ver, mas não foi explicada de uma forma tão simples. Bem como a guerra final, tem todo um evento muito cataclísmico, muito grande, e aí, no momento final da guerra, acontece várias coisas, todos os exércitos começam a se reunir. Acontece um salvamento incrível aqui, do jeito que saiu das coxas. Não tem como explicar aquilo, porque, tipo, tem um personagem que é o pai da Farrah, que ele chega com uma armada gigante de navios, com uma rainha lá, que o Lucien foi procurar, que eu acho que deve ser exposto em outro livro e tal. E o Príncipe Draco e a Miriam, eles voltam, né? Não sabe como, porque ninguém conseguia entrar em contato, ninguém conseguia achar. Mas eles voltam com o exército ao lado de serafins deles para ajudar. E aí a Farrah, a Nesta e a Elin vão brigar com o rei, assim, de pau a pau, na unha, com poder lá e tal. E é um embate muito anticlimático, porque ele é super poderoso, milenar e tal, e elas meio que ganham dele semi na sorte, vamos dizer assim, porque não é uma batalha tão épica assim, vamos dizer. E aí acontecem várias coisas, elas estão à beira da morte, e aí conseguem matar de uma forma assim bem. Não sei nem explicar, foi muito anticlimático aquilo tudo, mas eles conseguem vencer. E aí o Reason se sacrifica para conter umas coisas que precisam lá, que é para devolver o poder do caldeirão. E a Amy tem um papel muito chave, porque ela é basicamente o ser mais poderoso disso aqui, liberando a forma dela, ela consegue ganhar lá e tudo mais. Só que aí o Caldeirão se exaure do poder, e como o Caldeirão é a força motriz desse mundo, ele não pode deixar de existir, senão todo o resto vai deixar de existir. E aí, né, vem o Reason como o senhor, o grão-senhor mais poderoso que já existiu em Preacher. Então ele dá o poder dele pra tentar fazer o Caldeirão voltar a existir. E aí ele morre. Simples assim, né? Ele morre. E a Farrah fica puta da vida. Aí vamos reviver ele. Vocês já fizeram isso por mim. Vamos reviver ele. E aí todo mundo dá uma semente de poder, né? E ele volta à vida. Só que, diferente da Farrah, ele fala que ele não recebeu nenhum outro poder. O poder dele continua o mesmo e tal. E vida que segue, todo mundo feliz. Paz, arco-íris e unicórnios. Hey! Então, esse livro, ele é o maior de todos, né? Ele tem quase 700 páginas e eu posso dizer que ele podia ter 200 ou 300 páginas a menos sem o menor problema. Foi um fechamento muito bom para a trilogia, tem várias falhas, tem várias coisas que eu acho que poderiam ter sido mostradas a gente que não foram, focaram em várias outras coisas, como muito romance, muita briga, muita picuinha, etc. Mas assim, faz sentido para dentro da trama, mas podia ter aprofundado mais. As descrições são incríveis. A reunião dos grãos féricos foi assim o ponto principal. A gente descobre muita coisa, muitos segredos que eu não vou dizer para não dar mais spoilers do que já foi dado aqui. Então, vale. Se você conseguir passar pelo primeiro livro, vale muito a pena você passar por todos esses outros e ver como é que a trilogia se fechou. É uma trilogia muito boa de acompanhar, mas é uma trilogia muito problemática. Existem vários gatilhos aqui, vários problemas, desde machismo até abuso, estupro, etc. E poderia ser, não é justificado em nenhuma hipótese algum estupro ou algum abuso é justificado por alguma coisa, mas no contexto de mundo que existe aqui é passado um pano, porque é a forma em que os féricos atuam, vamos dizer. As mulheres aqui, elas são muito subjugadas, tem vários pontos falando de várias raças em que as mulheres são muito inferiores e os homens têm o poder total e tudo mais. A própria Farrah, como Grã-Senhora, é uma coisa que eles meio que não aceitam, porque não existia Grã-Senhora, todos os Grãos-Senhores eram homens e tudo mais.
Então, vai ter várias cenas problemáticas, principalmente para o público-alvo da série, que é, né, middle grade, são os adolescentes e jovens adultos. Então, são coisas que vocês deveriam identificar e não endeusar, não deixar claro que é uma coisa certa, que é uma coisa boa, principalmente pelos tempos que a gente vive, tá? Mas vale muito a pena acompanhar. Eu dei 4 estrelas para esse, foi uma trilogia muito boa. Foi 2 para 3 estrelas o primeiro, 5 o segundo e 4 esse último. Então, a gente termina isso com um saldo muito positivo. E não é a minha fantasia preferida, não vai ser nem tão cedo. Vale muito a pena você conferir, porque é uma trilogia muito comentada e tal nessa série. Então, provavelmente ela vai ser uma coisa muito grande daqui pra frente, quando as próximas gerações forem ler. Então, é bom que a gente fique atento a vários gatilhos e problemas e a gente saiba evitar nas situações futuras. Então, é isso. Terminamos aqui a saga de Acotar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei ausente por muito tempo. Provavelmente eu vou me ausentar mais ainda. Mas eu vou gravar uns videozinhos e vou postando à medida. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, nos vemos em algum dia aí. Então, né? Falou!